sacanagem aí. Esse aqui é o maior desenho da marca Carlos Adão no Brasil. O que a gente não faz pelo social? Você acha que a pedra tá limpinha aqui, não? Pintar a pedra, se fosse crime, os caras não podariam as árvores. Uma vez um cara me questionou, ele mora em apartamento. Falei, o que você tem no teu apartamento? Foi nada. Falei, pô, que pena, você podia ter um vaso. Todos nós gostamos do amor. Amor à família, amor à casa, amor ao dinheiro. Eu passei aqui e vi essa pedra, estava pintada com vagabundo de política aqui. Dá pra entender o que eu fiz? Eu apaguei um vagabundo e botei minha marca aqui. Ué. Tinha um ladrão aqui, um matador de crianças. Algumas pessoas, alguns meninos estão me copiando indo para as estradas, tá vendo? E era tudo assim, ué. Ninguém estava aqui. Qual era o meu maior erro? Sabe qual que é, não? Nenhum. Verde e preto contrastando, o impacto na estrada, o impacto na vida. É nosso! É nosso! São 3 atos, na verdade. O ato da escolha, o ato do preto e o ato do verde. É uma superfície difícil. Ficou bom? Ficou, vambora. Por que eu uso aqui, né, isso aqui, a Carlos Adão atrás? Porra, todo mundo já conhece e sabe que você não tá fazendo quase sempre nada de errado. Mas errar é humano. Que nem eu escolhi ali, é uma fábrica. Ela tá abandonada. Por isso que eu escolhi. Bati o olho, analisei e dá pra fazer. Um velho latão de tinta, um dia para pintar, e uma estrada sem tamanho, um preto e verde no ar. Depois na praça do pedágio, sentirem-se emocionar, e num carro com tintas, sempre a grafitar é bom. Passa a matar de Carlos Adão, a salquear de Carlos Adão, pintando na rua Carlos Adão, grafita sem amor Carlos Adão. Se tiver aqui vai ser muito legal. É o único lugar que eu mudei a cor. Olha lá. Pra vocês terem uma ideia, o único lugar que eu mudei a cor, Carlos Adão, foi aqui que eu escrevi em preto e amarelo, que é por causa do Corinthians. Aqui todos esses prédios aqui são da Gaviões da Fiel. Foi o único lugar de 160 mil, esse é a única em amarelo. Sensacional, né? Tá vendo? Olha só a cercania, só Corinthians e Gaviões. Olha os meninos da Gaviões aí. Tudo bem? Tudo bem? É muito legal isso. Todos quanto é muro. Quer que eu tô lá na parede, largadão lá na parede, né? Quem é esse Carlos Adão? Descobrimos quem é o Carlos Adão. Sou eu, prazer. Qual é o nome do senhor? Jefferson. Jefferson da senhora? Priscila Jefferson, é um prazer conhecê-lo. Prazer. Uma boa tarde e bom domingo pra nós. É muito legal. Você não imagina o retorno que eu já obtive disso tudo. É imenso. É bacana. Você vê que tá vendo? Como é que fica? Isso porque aqui desse lado aqui não só tem lá atrás daquele lado. Desse lado aqui tá sem a marca.
chama muito atenção. Tá vendo? E aí, irmão, tranquilo? Tudo jóia? Você percebeu como é que funciona a coisa? É maluco, cara. Aqui é o local onde que eu tenho paz espiritual para desenhar, para fazer arte, para pensar. É um paraíso dentro da Grande São Paulo. Santana é a minha identificação móvel. Depois do Santana veio o Del Rey, que eu uso muito. São os carros para bater, que suja muito de tinta. Um pouco sujo, né? Vocês imaginam. Isso aqui é, olha, tinta. Eu gastei já mais ou menos, bem umas 1000 latas de tinta. 18 litros. É muita tinta. É muita grana de tinta. São 26 anos, eu calculo que o custo total de 26 anos, fazendo todas essas loucuras que envolvem a marca, tudo, mais ou menos 2 milhões em 26 anos. Se eu tivesse esse cálculo no começo, eu não teria feito, não. A paixão você vai fazendo. Eu faço a minha arte liberta. E é uma coisa diferente, original. Você não encontra em qualquer parte do mundo que eu faço. Vocês podem pesquisar. Não é questão de falar, pô, cara, mas é. Algumas pessoas estão me copiando. O primeiro nesse sentido sou eu. Eu transformei uma ideia de televisão primitiva, que eu chamo. Então qual é a minha ideia original? A minha marca em cada quadra. Eu procuro fechar geograficamente uma região, por isso dá esse embate. E eu peguei uma tecnologia na hora de colocar. Eu quando coloco, eu atinjo um certo objetivo. Quem está dirigindo o carro, quem é o passageiro, quem é o motorista do ônibus, quem é o ônibus e quem é o pedestre. Você pode ver que são um A arredondado aqui, antigo Brasil. Olha, você tem a diferença aqui, ó. Aquele A verde lá também, a cor também, ó, é um A arredondado em cima. E sem a perninha. Olha a diferença que dá com o atual, que é pontudo, lá embaixo do outro A e puxado. Fica Carlos Alberto Adão. Essa é a brincadeira, ó. Carlos Alberto Adão. Porque não é simplesmente Carlos Adão. O pessoal é teu nome. Aí é uma marca, tá? Uma arte. Aí já foi pensado. Não foi naquela da cor, nada disso, tá? Vai ser bem pensadinho mesmo. Ficou bom mesmo. Eu gosto muito dessa arte aqui minha. Guarda-roupas. Ali na Bela Vista, em São Paulo, pegar um monte de madeiras e passava o branco e pintava em vermelho. E mandava pau. Aí eu usava madeiras pregando. Aí depois eu comecei a pintar as paredes, muro, chão. Ela chegou aqui com... Eu conheci o senhor. É um prazer meu. Qual é o teu nome? É Rafael. Prazer, Rafael. É o homem que veio comprar o nosso quadro lunar. Você tá de parabéns, você escolheu bem o bucão. Você pode comprar outros também, ó. Tem o Marciano lá, tá? E é interessante. Você é o Carlos Adão, então? Ao vivo e a cor. Eu costumo brincar, eu costumo brincar com a você que é o Carlos Adão, ao vivo e a cor. Algumas pessoas, você tem ideia, Rafael, vira assim pra mim, você não é o Carlos Adão, não! Por isso que ela tem ideia que eu seja um menino de 18, 20 anos, 25 anos, no máximo 30 anos. Você escolheu o quadro lunar, que é um quadro maravilhoso. Querendo ou não, foi você que fez, e eu vejo seu nome pelo estado inteiro de São Paulo, eu viajo bastante pro interior. Em 2 dias que eu falei para uns amigos que eu ia comprar um quadro seu, o espanto foi muito gigantesco. E falaram assim, é verdade que ele anda de cadeira de rodas, é por isso que ele pinta tudo baixinho. É verdade que ele morreu e é a mãe dele que pinta o nome dele pelo estado de São Paulo. A figura da lenda urbana me cativa muito. O que você me disse sobre os quadros serem pintados até de maneira infantil, eu acho genial, porque o lunar é isso. O lunar é um planeta com... sei lá o que é isso, mas é lunar. E o Carlos Adão, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu gostaria muito de conhecê-lo. A primeira vez que eu ouvi falar do Carlos Adão foi através dele mesmo. Só que no dia seguinte, eu comentei na empresa e muitas pessoas já conheciam ele. Não só conhecia, como tem vontade de ver pessoalmente também. Quando eu falo de cavalheiro, os homens explodem de raiva. Um dia ele deixou o número dele no Facebook.
E todo dia de manhã eu mandava mensagem para ele, eu só não sei se ele sabe que era eu que mandava. Eu mandava mensagem assim: bom dia, se agasalha bem, hoje o dia está muito frio. Eu falava essas besteiras. Gente, era engraçado. Eu falava assim, não, você já viu o sol hoje? O dia hoje está tão lindo quanto você. Aí ele começava mandando mensagem, quem é? Daí a pouco ele começava a mandar pergunta em inglês e eu não sabia. Ai, que vergonha. Eu mandei várias mensagens. Eu falava sempre assim, você já acordou? Olha pro dia, tá chovendo, se agasalha bem. Ai, não dá para explicar, não sei como, de repente a gente se conheceu. Ele me mandou uma mensagem, eu adicionei ele. Ele até falou algumas coisas que eu fiquei com medo. Acho que ele estava brincando, não sei. Mas aí ele falou de Vila Madalena. Quando ele falou de Vila Madalena, como eu trabalho com moda, eu falei, bom, eu conheço bastante Vila Madalena, vou adicionar ele. Aí eu adicionei. Aí quando eu vi, não era nada do que ele estava falando. Ele falou uma mensagem assim, não sei o que lá, 610, como era? Era 969, não sei qual, assim, alguma coisa assim. 69. 65, 69. Isso. Aí eu fiquei assim um pouco de medo de adicionar. Mas aí quando eu adicionei foi muito legal. Eu passei vários cursos, mas eu optei por economia. Não me arrependi, não. Me deu muita base de sobrevivência, de conhecimento, isso é importante. Minha família é essa aqui, ó. Mãe, irmã, essa aqui é cunhada, essa aqui é sobrinha, e o resto são amigos em volta da gente aqui. Essa é a minha mãe, essa aqui é minha irmã que é psicóloga. E aqui é a minha irmã que se formou em economia também na faculdade, tá? Sandra Madeiradão, e eu aqui com um copo de uísque, na época a gente tomava um uísquezinho e tal. Uma cara de safadinho, já olhando já alguma coisa interessante na praça. A minha ex-mulher achava o seguinte, ela achava que, por exemplo, que os filhos tinham nascido para viver do lado dela o resto da vida. Pergunta se alguém ficou. Os caras voam, cara. Você voa. Eu tenho família. Tenho o maior carinho pela minha irmã, pelos meus filhos, tenho um carinho. Mas eu tenho que ficar em pé. Porque ninguém respeita um ser humano quebrado. Ninguém. Por que o seu casamento não deu certo? Porque não era para ter casado. Simples. Se é uma coisa planejada, se é a mulher da minha vida, ia dar certo. Simplesmente foi um caso que aconteceu, cara. O que faltava no seu casamento? Não, o que faltava não. No casamento não faltou nada. O que faltou foi antes. O que falta é um planejamento de família. O que falta é você ser orientado para a família. Até comentei com as pessoas, quando você senta com uma companheira, uma pessoa que você quer para a tua companheira pro resto da vida, você vai ser. As pessoas vão à igreja, perguntam os amigos, você é fiel, tá, acabou, morreu aí, cara. Quando no meu caso, que você não quer casar e eu casei para ela não abortar, é outro papo. Como é que é a relação com a sua família hoje? Com a minha família é ótima, eles lá e eu aqui. Eu toco a minha vida. Você criou os seus filhos até que idade? Até 6 anos. Depois eu me separei e minha mulher criou. Você não acha que você deixou eles eram muito novos? Não deixei nada. São opções de vida, cara. Eu tenho o positivo ou o negativo das minhas ações. Normal. Quando os meus filhos mais adultos vieram a conversar comigo, eles tiveram a realidade. O que vocês querem da vida? E muitos pais são errados. Eu já peguei homem de 40 anos, mulher de 40 anos que não sabe se virar, cara. Não sabe tocar a vida. É um erro gravíssimo. Você já viu alguma águia acompanhando a águia filha em algum lugar? Já viu a tartaruga que vai, coloca o ovo lá, nasce o ovo, voltar para cuidar de filho? Você já viu alguma vez? Você já viu algum cachorro andando atrás de cachorrinha, que é a filha dele até 50, 60? Você não vê isso na natureza. Mas nós, seres humanos, temos esse hábito. Nós não os educamos os filhos para o mundo. Eu estava no banco, um cara com 36 anos, o pai tinha dado o apartamento para ele morar. Comprou o carro, pagou a festa de casamento, só faltou ter comida da mulher dele. Essa pichação mais sofisticada, ela veio se configurar ali com os punks, no final dos anos 80, né? Mas a pichação política, poética ou simplesmente nomes aleatórios sempre existiu na cidade, né? É o que a gente costuma classificar de pichação com CH, né? Tinha um cara que pichava o Pedro Gomes. Tinha intervenção na cidade inteira. E para nós do picho era sempre um mistério saber quem era o Pedro Gomes. Depois surgiu um tal de Neguinho ZO e também atropelava muitas agendas de picho. Tipo, eram uns caras que não tem uma dimensão assim, não faz parte do movimento, né? Ele veio
de um momento que ele não tinha tantas referências para sair rabiscando, né? Claro que já existia o picho, já podia ter grafite, mas era uma expressão muito menor e sem o reconhecimento que a gente vê hoje, tanto negativo quanto positivo. Quando vieram falar Carlos Adão, já ouvi o político, mas eu não estava ainda tão associado, porque eu olho muitos outros tags, que eu já te falei, do Antônio de Marco, dos Leaks, o Logan, tem um monte de cara aí, mas o do Carlos eu sei que tem muita coisa em estrada, tem muita coisa em avenidas por aí. Eu não via tanto o Carlos Adão como eu via, por exemplo, um Mais Amor, Por Favor, que você vê direto aí em São Paulo, né? O trabalho dele, ele é um trabalho de marketing pessoal, artístico. Não difere em nada de um pichador ou de um grafiteiro. A intenção dele inicial não era essa, mas ele se apropriou de muitos dos métodos da arte de rua, criou uma identidade não só do desenho das letras, mas as cores que ele usa, os locais que ele costuma atacar. E, principalmente, ele compreendeu regras importantes, que você precisa pintar a cidade inteira, pintar muitas vezes quando você sai, pintar toda hora, né? Isso tinha uma época aí de poesia concreta e tal, que rolavam umas pichações assim, entendeu? Que o nego usava a métrica e o espaço para colocar ritmo, e escrevia umas coisas meio alucinadas, assim, meio... que fossem, assim, pontos de partida para intelecções, mas que não fosse necessariamente uma mensagem assim, fechada, né? Eu acho que isso é uma parada que ele absorveu porque ele também é um cara mais velho, né? Ele tem, quantos anos o Carlos Adão tem? Uns 50 e pouco? 61? Então essas coisas são do tempo dele, né? Ele tá mais tipo que nem o Cão Fila, essa coisa, esses caras assim que é pichador sem querer, entendeu? Uma oportunidade eu ouvia muito falar no Juneca e quando eu era criança, antes dessa época de eu começar a trabalhar com o papai, que a gente rodava toda aqui a região do Butantã, nós tínhamos a feição do Cão Fila, quilômetro 21, que era feito com pincel, em pedra, em branco. Até o pessoal pensava que era alguma célula comunista. Mas não tinha especificamente um artista que eu estava mais vinculado à música, eu gostava dos Beatles, Roberto Carlos, essa coisa toda, Caetano, Gil... sabe, estava mais nesse processo musical e não de artes plásticas. É muito interessante isso. Era uma propaganda. Só que era uma propaganda tão mínima que ninguém entendia. Cão Fila, quilômetro 26, era uma coisa muito difícil você não ver. Você chegar para qualquer pichador e perguntar se já viu o Carlos Adão, cara, lógico. Em quantidade, você compararia ele com quem? Não sei, pode ser que ele seja o Zé do picho aqui, né? O Zé do Lixomania, o Cop. Caras que tem muita intervenção na cidade. Ele expande isso porque ele tem um rolê nacional, em escala nacional, né? Tinha uma série de pessoas já fazendo pichações, né? Simplesmente escrevendo letras, escrevendo frases. O Juneca e o Pessoinha não escreviam uma frase enigmática, eles escreviam os nomes deles. Essa coisa da onipresença, você sabe que é uma coisa que tem a ver com a pichação de hoje em dia. E o Carlos Adão tem essa prática. Eu não tenho a ideia de pichar a casa de ninguém, o comércio de ninguém. A minha obrigação é passar a minha mensagem da marca, ponto. Eu uso as maneiras mais saudáveis possíveis. Eu já pintei no chão, já pintei em lata de lixo, já pintei em pedra, já pintei em tanto lugar. Eu ponho lá, Carlos Adão é tesão. Sexo Carlos Adão. Viva Carlos Adão. Uma série de palavras. Viva a marca Carlos Adão. A marca Carlos Adão representa dois sexos, masculino e feminino. Viva sexo. Liberdade, essa é a ideia, por isso que eu uso como filosofia. Tanto é que eu já recebi uma mensagem de uma cidadã dizendo o seguinte: gosto de acordar e trabalhar vendo a tua marca que me traz amor, felicidade, eu me sinto contente. Tem muitas coisas
que algumas pessoas perceberam. Uma professora de filosofia dizendo, não, a arte do Carlos Zadão é uma filosofia. E é uma filosofia. Pô, eu acho que ele prega o contrário do Gentileza, mano. Porque o Gentileza eu acho chato pra caralho, entendeu? Tem uma pretensão, assim, de superioridade. Pô, no fato do cara usar o esquema de redundância dentro de cada piece. E o cara só faz tudo muito alto e tal, é tudo monumental. A Gentileza tá reclamando e o Carlos Zadão tá achando maneirão. A galera do picho, no real, não gosta muito dele, né? Teve até alguns pichadores que encontraram ele uma vez e chamaram a atenção dele. E aí ele falou que era atropelado, né? Foi muito engraçado. Mas depois ele baixou a bola e falou que não ia atropelar mais. Eu não sei se hoje ele já tá entendendo isso, né? Eu vi aquele truque riscado, eu pintava por cima, metia Carlos Zadão pra tudo quanto é canto. Aí depois que eu passei a conviver um pouco mais próximo com eles, quando o pessoal veio conversar comigo, fizeram uma gravação, eu comecei a ter uma noção do trabalho deles. Vi que ele não fazia por maldade, que ele fazia mesmo por não estar nem aí, por não manjar, não estar no meio. Falei, não, se você curte mesmo fazer essa parada de sair bombardeando, porra, não atropela os bichos, porque o cara chegou ali antes. Você gostaria que alguém tivesse atravessado o seu trampo? E nisso ele foi acumulando, de certa forma, inimigos, né? Hoje ele tenta dialogar, porque hoje de tantos, né, apavoro, tanta gente que deu esse toque para ele, seja qual foi a forma que chegou nele. Então acho que ele está um pouco mais atento a isso. O cara sai daqui e fala, pô, mas você pintou ali um chão. O cara tá alcoolizado totalmente. O cara não respeita a família dele, não respeita nada. Acho que ele é um artista de rua. É um pichador. Na verdade, assim, eu acho que o mais fudido de Carlos Zadão é a autoconfiança, assim. É um negócio que eu admiro quando eu vejo um Carlos Zadão, porque sexo, prazer, Carlos Zadão, são coisas muito primárias, muito essenciais e coisas que todas as pessoas passam em algum momento da vida e todas coisas que todas as pessoas necessitam. E tá lá o seu nome junto. Assim, então, olhar Carlos Zadão dá prazer é uma puta autoconfiança. Eu acho que você é o homem que criou o próprio mito. Eu aproveitei um estado espiritual, veio a ideia, você desenha e depois você para. Tá ali para mim passar por um quadro. Eu faço. Pô, mas tá manchado. Eu não altero, eu nem comentei eu não faço alteração. Porque não existe perfeição. Nada é perfeito. Tudo é possível de defeito e erros. Isso é da natureza humana, isso é da vida. Eu fiz o fundo, eu posso, em cima desse fundo que tem alguma coisa escondida atrás, já tem alguma carinha atrás, alguma ideia atrás, eu posso fazer uma outra arte. Esse aqui vai para um outro fundo clean, limpo. Isto dá muito. Eu cheguei a fazer um fundo, cheguei aqui a botar o fundo aqui para desenhar alguma coisa. E talvez seja perceptível aqui. Esse aqui. Olha só que coisa maluca que tem. Vocês conseguem enxergar aqui alguma cara que traz do amarelo no preto? Quer dizer, esse aqui é um fundo simplesmente para receber uma arte. Mas às vezes o próprio fundo que eu já fiz já é uma arte. Às vezes vem uma ideia assim, maluca. Aqui dá para fazer alguma coisa. É natural. Quem que é para você? Te leva a Jesus Cristo? Ele nasceu de uma virgem fecundada pelo Espírito Santo. Começaram a escrever sobre ele 70 anos depois. Não é. Porque se o cara nasceu na Galileia, lá para aqueles lados lá, Belém, ele não pode ser branco. Há quem diga que eu não pinto nada, que eu perdi o muro, que eu mudei minha arte, que já não faço parte desta minha marca, que eu morri de medo quando o dono chegou. Há quem diga que eu não grafito nada, que eu não sou de nada e não deve ser uma Brasília. Que eu não tenho culpa, mas que deixei minha marca e que o viado de Troia quase me pegou. Eu quero é pintar minha arte na rua, Carlos Zadão, dá muito prazer. Eu quero é pintar minha arte na rua, Carlos Zadão, pra todos ver.
Há uma série de fatores. Quem, por exemplo, tem um pai, uma mãe que tem grana, tem uma reserva atrás, está numa faculdade de belas artes, é sempre mais fácil. A caligrafia é uma arte. Eu estou dizendo o seguinte, os chineses dão muito valor à caligrafia. Eu curto muito o que os meninos fazem na rua. Eu aprendi a gostar. É uma nova forma de escrever. É uma linguagem. Eu conheci um menino, por exemplo, na Heliópolis, que o negócio dele era vandalizar. Meu negócio é vandalizar. Há um custo para isso, não tira o direito não. Eu há muitos anos atrás, há cerca de uns 30 anos, eu falei pro cara, vou tornar... Isso é verdade. Isso não era marca. Eu não usava a marca como eu tenho. Tem um padrão hoje, uma marca. Mas eu brinquei com o cara. Falei, eu vou se tornar o maior nome no estado de São Paulo. Já me tornei um dos maiores nomes no estado de São Paulo, então através da marca. Uma coisa é a marca, outra coisa sou eu, o criador. E as pessoas passam a acreditar em mim quando passam a me conhecer. Tem pessoas que acham que eu sou louco, cara. Eu sou doido. Acham que eu sou imbecil. Eu conheço pessoas e lugares. É fantástico. Se você sai de Curitiba e vai até o Rio de Janeiro, ou você sai da Ilha Comprida e vai até Paraty, você encontra a minha marca. Ele é o marketing viral analógico. Esse pessoal se mata aí para tentar fazer um viral e ele está fazendo viral desde sempre. Ele é o vírus. Aí você faz um fundo escuro e escreve em verde. Aí o verde você escolhe. Você pode usar uma azeitona. A pizza é pequena, se você tivesse falado comigo antes, eu bolava uma pizza maior assim, né? De 60 centímetros, ficaria maior. Vocês chegaram a ver, eu fiz uma de... essa não passa no forno. Essa aquela que tá lá no Face. Depois que a gente postar, que a gente sabe. É porque tem pizza que a gente coloca lá que não dá muita curtida, né? O pessoal não compartilha muito. Mas tem pizza que a gente coloca lá que bomba. Que nem eu te falei, é do PF mesmo que eu fiz a primeira, alcançou mais de 1 milhão de pessoas, deu mais de 1.100 pessoas compartilharam. E rápido. Cada feijoada ficou bem diferente, né? Tem pizza com a carne do caranguejo, mas com caranguejo você não acha lá na internet, só a minha. Sensacional, cara. Fantástico. Parabéns. Nem eu ganhei uma marca assim, cara. Olha aí, ó. Wonderful. Tava indo pra Caraguatatuba. Eu devia ter, sei lá, uns 11 anos. E aí na serra, assim, na Tamoios, eu vi uma pedra escrito Carlos Adão. E aí depois vi várias pedras Carlos Adão. Aí lá embaixo, quando eu chegava na cidade já, tava escrito Carlos Adão, seleção 70 é 10. Eu gosto de destacar bastante o aspecto de futebol, assim. Eu fui fazer um rolê com ele, pintar, né? Então, 6 horas da manhã, nós já tava na estrada. E quando a gente foi pintar a primeira pedra, né? Que é o clássico dele na estrada, já parou uma viatura da polícia rodoviária, porque viu que o carro dele não estava no acostamento, já tinha entrado assim no gramado. Então ele nem chegou a pintar, já, né, tomou uma canseira ali, já estava sem documento, Corcel 82. O carro foi pro pátio e nós a filha do Carlos Adão foi buscar a gente. Fomos pro Poupatempo, foi pro rolê assim. Aí depois a gente marcou mais uma ocasião. Aí sim a gente fechou lá toda a área do Tabuão ali, que é onde ele tem bastante trabalho. E nesse rolê do Tabuão, acho que foi a primeira vez que eu vi ele soltando os personagens, né? Porque até então ele só fazia as letras com a frase e tal. E aí, pintando ali comigo, eu vi que ele soltou umas caretinhas, algo que eu pelo menos desconhecia. É um carro só para fazer pintura, mais nada. Os caras falam que Carlos Adão é pichador, Carlos Adão é pichador, meu amigo. Carlos Adão é tudo de bom, até o Santanão aguenta Carlos Adão.
Carlos Adão dá prazer de ver. Vamos pintar o asfalto porque ele tem essa questão de respeito, de pintar onde ninguém vai se sentir prejudicado e onde não vai atrapalhar ninguém. Ele pinta no asfalto, pinta na parede, pinta em casa abandonada. E aí tinha uma mina olhando pela janela, assim, e começou a tirar foto dele. Ele perguntou qual era o nome dela. Ela falou, acho que era Mari, se eu não me engano. Aí ele fez um coraçãozão bem grande, assim, escreveu Mari no meio. Aí nesse dia a gente continuou andando, ele fez alguma pintura no caminho, na 9 de julho. E aí, na mesma sequência, ele estacionou o carro no meio da calçada, desceu, entrou no estabelecimento, cobrou um aluguel de um cara. Tipo, o cara não tinha, ele perdoou o cara, depois foi embora. Sabe, as coisas com ele são tudo ao mesmo tempo, assim, tudo muito intenso. Ele é economista e na formação e na carreira dele, ele teve uma visão de como o mercado funciona, de como as marcas se posicionam. Eu quero... Você acha que eu sou bonito assim mesmo, tá? As meninas ficam impressionadas com a minha pegada. Eu quero um Big Mac. Com batata e bebida? Com batata e bebida. Eu quero uma Coca. Direto vejo na estrada sentido litoral norte, tá? Tamoios, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, direto mesmo. Vários. Nós temos no Rio de Janeiro, temos em Curitiba, Minas Gerais, o que mais? Todo o litoral. Nas pedras, né? Todo. Legal. Campinas. Eu sempre fiquei curioso, eu vi ele todo pintado, eu falei, não é possível. Vai do maluco, né, meu? Eu vi o chapéu também, eu falei, maluco, isso aqui tá maluco, isso aqui. Os caras conhecem a marca, não me conhecem. Mas me diga uma coisa, qual é o sentido do seu nome aí? Isso é uma marca, tá? Carlos Alberto Adão é meu nome, isso é uma marca, Carlos Adão. Tanto é que você vê que ela é vertical, né? Certo, mas é uma marca relacionada a que tipo de produto? Amor. Amor? Amor. Você faz amor, você tá dentro da marca. Se não faz amor, não tá dentro da marca. Então tá todo mundo é da marca. Tem que fazer sexo todo dia pra estar dentro da marca. Eu tenho uma questão comigo gravíssima. Eu tava na Cracolândia, pintando no chão na Cracolândia. Aí tinha aquele bando de pessoal que estão lá, no viciado. E veio um rapaz se dirigindo à minha pessoa. Quem é esse Carlos Adão? E eu fiquei com medo do cara. É verdade, eu fiquei com medo. É normal, sabe? Eu não sabia a reação do cara. Falei, eu nem sei quem é, eu tô pintando pro cara vir pagar. Eu tô, pô, sou mó fã do cara, puta. Me sinto envergonhado até hoje, sabia? O cara era meu fã. Ai, Carlos Adão. Carlos Adão. Carlos Adão. Aí no clipe a gente bota a marca do lado. Todos os meus CDs, ele tem uma música básica que é um funkzinho. Essa musiquinha aqui, ó, é o padrão em todos os CDs meus, DVDs tem essa música. Essa música é o carro-chefe de toda a movimentação. Aí depois nós começamos a brincar. Isso é o pica-pau. É um funk. Eu vou comprar bolacha para tomar um café. Eu vou comprar bolacha para tomar um café. Chama de eu não gostei. Carlos Adão é muito, gatinha. Beijos. Às vezes ele chega na cidade com som alto, já todo mundo percebe que é ele que está chegando, né? E sempre perguntam, quem é o cantor? Você que canta, né? Fala, não, é o Miguel Neri. Ele sempre leva para distribuir pessoal de pedágio para as meninas, principalmente as meninas, né? Os homens é pouco, mas ele é muito chegado nas meninas, ele é muito brincalhão também. Ele sempre fez o mexer dele na estrada. É mais um satirizando, né? Ele próprio, né? Ele gosta de mexer consigo próprio nas letras, né? Ele põe muita pitadinha, muito pitaco nas letras que ele faz. Aí, isso aqui, eu faço a letrinha aqui, que já está alterado por mim, e aqui ele faz a montagem mais técnica para ele gravar, na verdade ele que grava. Mas aqui, por exemplo, é aquela música Faça um Milagre em Mim, do Danese, que eu fiz a brincadeira, faz um grafite em mim. Rodeio de Barreto, Carlos Adão, em qualquer lugar que eu vá, Carlos Adão, Carlos Adão. Alô, moça bonita, Carlos Adão é você. Alô, moça dengosa, Carlos Adão é emoção. Carlos Adão é o time do meu coração. Carlos Adão é Brasil.
Carlos Adão é emoção, Carlos Adão é um time do coração. Este nome não sai da minha cabeça, muito menos do meu coração. Carlos Adão é um time do coração. Eu escrevi seu nome no meu chapéu. Bonita essa versão, fala a verdade. Melhor do que o original. Quando eu visitei a casa dele, eu vi que ele já tinha os quadros, né? Falei, pô, os quadros, falei, pô, bota isso aí pra circular, querendo ou não, assim você compra mais tinta, você faz o rolê virar. Eu falava, mano, vai fazer, óbvio, vai usar seu potencial aí de as pessoas te conhecerem, de ter essa curiosidade e montar uma exposição. E nisso vinha pessoas, mudando, tem alguém, um artista para indicar, para fazer uma exposição aqui e tal. Eu acabei indicando o Adão e ele, mano, fez lá, diz ele que fez uns 200 quadros, pegou vários, levou para exposição, deu até uma repercussão. E você via que quem comprava os quadros dele, as telas, a R$100, eram artistas que, tipo, brisavam no Carlos Adão desde pivete e acabaram comprando uma obra dele. Todos os caminhos levam à arte Carlos Adão. Carlos Adão se fortalece na arte Carlos Adão. Carlos Adão, num dado momento, criou o mundo, não perfeito. Por quê? A imperfeição é da natureza humana. Ele foi feito à semelhança do homem. Entendeu? Arte, 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 arte. Carlos Adão. Eu uso muito guardanapo de bar, restaurante, jornal. E vou fazendo, às vezes pego livros. Agora estou pegando os livros, escrevo nos livros. Caramba, é verdade. Quando eu fiz a primeira exposição, tem um colecionador que comprou 12 ou 13 quadros meus. O cara está buscando uma valorização. Como eu faço algo diferenciado, a tendência é se valorizar rapidamente. A tendência. Haverá uma valorização enorme. Que momento eu não sei. Mas as pessoas inteligentes estão investindo. E tem que investir. Tem algumas atitudes que precisam ser tomadas. Então você precisa conhecer Marchand, você tem todo um trabalho a ser feito que eu não vivenciei esse tipo de profissionalismo. Às vezes eu me pergunto por que eu faço várias carinhas assim, eu não sei, vem e vou fazendo. Que vem eu vou fazendo. Não há uma preparação, um planejamento nesse sentido. No improviso. Aqui saiu agora isto que é coragem. A coragem de sair correndo com várias pernas, porque nem sempre coragem significa ficar e ser morto. Nós temos que ter coragem de viver. Coragem de viver significa enfrentar as vicissitudes da vida, que é muito gostoso. E a arte é para isso, é para dar coragem para as pessoas. Ficou legal, gostei. Eu não sou copiador. Esse é o grande segredo. Tem que secar essa tinta, demora um pouco, para depois fazer o Carlos Adão e dar um retoque nos olhinhos. Isso aqui eu falo. A brincadeira aqui é o seguinte, que nem esse aqui fala. O cara perguntou, o que é isso aqui? Eu falo, ó. Tô farejando duas pessoas. Pode ser aqui, você pode uma mulher farejando dois homens, ou um homem farejando duas mulheres. Me perguntaram por que eu faço os fundos diferentes, porque o fundo só de uma cor só é engraçado. Chega um determinado instante que você fica cansado de mexer com aquela cor no fundo. E eu trabalhei muito com, que nem aquele subir Carlos Adão é gostoso, que é eu chamo de papagaio, o pessoal chama de pipa. Subir, nós temos que subir as pessoas, elevar as pessoas e não descer as pessoas para baixo. É muito legal isso, é muito de filosófico aquilo aí. Né? Chorar Carlos Adão alivia, você começa a fazer algumas filosofias. E é uma coisa bem infantil, bem criança. E esse aqui você começa a quebrar um pouquinho, né, Renan? Cada rosa já. Na verdade é uma brincadeira que eu fiz com uma amiga minha. Carlos Adão da Rosana já. Isso aqui é uma brincadeira que eu fiz com uma amiga minha.
Mas você vê como é que é engraçado tudo isso, vocês verem? Aí fazer uma brincadeira aqui sem intenção, depois eu movimento aqui. Olha uma brincadeira assim. Aqui assim, só pra... Né? Aí você começa a fazer. Ah, vai dar certo? Eu não sei. Depois eu vejo. Você dá um input, você dá uma saída, depois você vai ver o que você vai fazer. Aí você pode chegar à conclusão que não vai dar nada, mas eu não apago o quadro. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Simplesmente eu dei, sabe? Que vai sair disso aqui? Não sei. Pode ser alguma coisa, pode não sair nada, não sei. O que vai sair daqui? Não sei. Não sei. E não é para saber mesmo. Isso aqui não é programado. Isso aqui não é um software que você vai lá programa. O ser humano não pode estar se programando 24 horas. Ele tem que deixar o acaso, que é fundamental. E senão você deixa de ser um artista, uma arte, para ser uma máquina, um programinha qualquer. Esse negócio de ser artista é fogo! Alguma coisa acontece com Carlos Adão. Ele só pega mulheres do tipo avião. É que quando eu pintei por aqui, eu nada entendi. No grafite concreto de tuas esquinas, do interesse discreto de todas as meninas. Ainda não havia para mim, Carlos Adão, a tua mais completa pichação. Em Budas Artes tem artes, artes boas, artes de povo, arte sincera e honesta. E só pega mulheres do tipo avião. Quando eu encontrei frente a frente, não vi o teu rosto. Chamei de bom gosto que vi, de bom gosto, bom gosto. É que Neymar acha feio o que é retranqueiro. E a mente apavora o que ainda não é grafiteiro. Nada do que era horrores quando ainda somos pintores. Se fosse um difícil começo, grafitar o que não conheço. Quem pinta outro bicho feliz, Carlos Adão. Aprende depressa a chamar-se de tudo de bom. E é avesso, avesso. Bom dia. Eu existo sim, viu, filha? O pessoal casal pensa que eu não existo, cara. Tem um pessoal que pensa que eu não existo. Eu sou mais bonito nas paredes, viu? Nas paredes. Bom dia! Na verdade, eu tomo café em quase todas as padarias da região oeste do estado de São Paulo. Butantã, Zona Sul, Camilton. Eu rodo muito. Para as pessoas me conhecerem, eu passei a tomar café em várias padarias diferentes diariamente. Eu compro jornais em várias bancas diferentes. Então, eu tenho esse esquema. O que é arte boa? Salvador Dalí? Picasso? Vocês não sabem. Tem um momento, cara. O que é correto? Alguém sabe me dizer o que é correto? O que é perfeito? Alguém consegue me afirmar que um ser humano é perfeito? Que ser humano é perfeito? Vocês conseguem? Ninguém consegue. São várias questões filosóficas que vocês encararam. O que é ser feliz? O que é ser original? É ser único. O resto é cópia. Qualquer pessoa que está fazendo intervenção na rua, ainda mais de uma forma espontânea, ela inconscientemente ela tem uma intenção artística, né? Que você vê que tem um padrão estético no que ele faz. Eu acho que o caso dele, assim, é bem mais... Eu não sei se entra nessa estética vernacular, assim, que a gente diria que é algo mais popular, mais gestual, handmade. Ele também tem um lance de um traço, né? Fazendo meio que uma baseline. Mas mesmo assim ainda é uma coisa simples, né?
Então acho que o caso dele, ele se preocupa mais pelo ato de fazer e provocar algo, ou simplesmente registrar, do que algo assim, vamos refinar a serifa, vamos fazer uma ascendente, uma descendente, uma composição mais assim, extremamente elaborada. A marca dele, ela é exatamente igual um cartazista de um supermercadinho do interior, ou o cara que pinta barcos no Rio Amazonas, ou o cara que pinta carroceria de caminhão. São artistas naifes que desenvolvem o seu estilo próprio, um pouco imitando, um pouco criando, como todo artista faz no fim das contas. Ele só não tem uma educação formal em arte. Você pega em linha reta aqui a avenida, onde os carros vão enxergar lá de baixo. Longe eles vão enxergar aqui. Então vou fazer um caruzadão bem grande aqui para pegar o fluxo automóvel. Esse é um para pegar o motorista e o passageiro da frente. Então, o caminhão tá vindo lá, o caminhão vai ter que chegar isso aqui, ó. Então eu vou fazer aqui um bem gostoso aqui, caruzadão bem grande. Não são só as cores preto e verde, mas tem todo um método que ele primeiro vai pintando as manchas escuras, vai pintando. Quando ele volta por aquele caminho, a primeira secou. Aí ele vai passando verde, vai escrevendo verde. Tem todo um método, tem todo um pensamento de como você vai construir o teu símbolo na rua. Santo Mé das Letras, Cogumelos Aventura. Aí sim, aí. Boa tarde, moça bonita. Algumas pessoas grafitaram as pedras aqui, mas essas não são pedras para serem grafitadas, e sim preservadas. Não dá para violentar ela. Bigode, cara. Isso aqui é bigode, cara. Prazer te conhecer, seu Matheus. Meu nome é Carlos Adão. Tudo bem? Vamos pegar as moças? Cadê as mulheres que vocês têm? Pega a mulherada da cidade. Pamela, boa tarde. Você está linda, hein, Pamela? Gostei dessa maquiagem, hein? Bom trabalho. Obrigado. Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre os muros? Se eu não posso sustentar os sonhos duros, se tudo tenho e cada um vale o que tem. Quem sou eu pra colocar Carlos Adão na tua boca? E hoje diz que é mito ou lenda louca. Quando pintamos, diz que é magistral. Afinal, se pintar demais, passou a ser o meu defeito. É bem possível que eu não tenha mais direito de ser mito, lenda com amor a pintar. Afinal,
chorando, arrependido, me vendo tudo pintar. Quem sou eu pra ter direitos exclusivos sobre os muros? E eu não posso sustentar os sonhos duros. Se tudo tem em cada um vale o que tem. Quem sou eu pra colocar Carlos Adão na tua boca? Que hoje diz que é pintor lenda louca. Quando pintamos. Eu creio, eu acredito no poder da tua palavra. Amém. Graças a Deus. Olha pra cá um pouquinho, irmão. Eu sou o pastor de Paulo Silva. Hoje eu não tenho o número do telefone, mas eu vou dar para os irmãos. Quer uma oração, quer uma palavra? Pastor, eu estou ouvindo palavra aí, eu não tenho entendimento. Tá certo o que esse pastor está fazendo. Pela Bíblia eu vou mostrar para você o que está certo e o que está errado. Amém, irmão? E se quiser oração, quiser conversar, meu telefone é TIM, tá aqui. E tem o número da conta do banco também. Quem quiser ajudar, ajuda. Quem não puder, só o telefone mesmo. Amém, irmão? Não é obrigado a nada, tá? Eu tenho, assim, um pouco de... Assim, não vou dizer liberdade, mas, assim, eu não tenho vergonha de pedir uma palavra amiga. Na hora que eu estou carente, que eu preciso de uma orientação, seja o que for, eu mando uma mensagem. E, por mais ocupado que ele seja, eu tenho a resposta imediatamente. E eu achei ele muito inteligente, achei ele uma pessoa, assim, super controlado emocionalmente. Porque eu converso, assim, com várias pessoas no Facebook, eu tenho vários amigos advogados, inclusive tem um psicólogo que é um louco, que eu pedi ajuda, ele me fez chorar. Aliás, ele já me fez chorar várias vezes. E o Carlos Adão não. Tipo assim, que sempre que alguém pedir uma ajuda a ele, de palavras, que ele ajude. Porque teve dia de eu estar muito triste. E foi ele que levantou meu astral. O cara sempre acerta sem querer. Essa que eu acho que é a principal característica do cara. Ele tá sempre tentando fazer uma outra coisa. Ele sempre, vai fazer essa coisa totalmente errado. E é bizarro, porque essa outra coisa que ele tá fazendo errado sempre acaba sendo arte, entendeu? Ele é tipo um bispo do Rosário que dá pra conversar, entendeu? Isso que é a parada. É que melhor de lá que você trabalhar também, cara. Até vestido pra esse momento, né? Daí, filho, ajuda aí que o pai tá cansado. Essa grama aqui depois Eu achava até que ele era pichador mesmo, entendeu? Não tinha entendido que o lance dele era outro e tal. Depois, conhecendo ele, conversando com ele, que eu fui entendendo qual era o lance dele, assim, né? Que não é... Ele não é, assim, um pichador, né? Uma vez a gente tava no rolê e ele até falou, eu não sei como que... O nego não viu antes que eu ia sair candidato, sacou? Porque, tava na cara, eu tava fazendo esse troço há anos e só escrevendo meu nome era pra ser candidato, entendeu? Candidato a deputado federal, 70-10, vote 70-10, Carlos Adão. O Fundo Preto Verde começou há 10 anos atrás, em 1996, numa questão de amor. Eu uso a técnica de pichação. Eu não posso me considerar pichador. É uma questão de alternativa financeira. E digo, YouTube é nosso. Pode acreditar, sou Carlos Adão, deputado federal 70-10. Eu vi que ele era candidato no programa eleitoral, que a gente olha pra dar risada, né, mano? E aí eu falei, caralho, é esse cara, o Carlos Adão. Aí eu falei, nossa, tem que escrever pra esse cara. Aí escrevi e falei, mano, eu trampo com mulher pelada e vamos botar a mulher pelada nessa campanha aí. Eu saí candidato em 2006, depois saí agora em 2014. Estou próximo de político desde 1978. Eu nunca ocupei cargo nenhum público, nem eleito, nem indicado e muito menos concursado. Eu tenho condições de ter feito concurso, ter me aliado aos caras e ter cargos que eu quis. Já me falaram isso. As pessoas não se acostumaram ainda com o fato que uma pessoa simples, normal, tem o direito e até a obrigação de ser candidato em alguma coisa e tentar mudar. É o que eu faço. E muitas das coisas que eu faço na rua tem muito de questionamento. Não os quadros, mas o da rua é muito questionamento. A maioria das pessoas tem medo de dizer as questões sexuais, que é necessariamente a base de todos nós. Nós nascemos de sexo.
Há muita hipocrisia. Eu nasci numa trepada, vocês nasceram também. Se foi bem feito ou mal feito, ninguém sabe. Para, gente, isso é besteira. Isso é estupidez humana, é uma maneira de ter poder. Qual é o poder? Você deixa o cara sem sexo e fica dominando o cara. Bota medo. Que coisa pior que tem você pegar uma criança, levar para uma igreja e batizar, sei lá o nome que vocês dão, e transformar essa criança numa imbecil humana o resto da vida? Tem cara que tem vergonha de fazer sexo, tem mulher que tem vergonha de ter prazer. Isso é criminoso. Você tem 513 deputados, com uma parcela grande hoje conservadora. Você acha que passa alguma coisa? Nem o aborto está passando. Mulher toma chá de buchinha, usa tricô, usa um monte de coisa que é, né? Que é agulha de tricô para abortar, uma série de coisas erradas, e todo mundo bate palma. Tem que dar atenção. Eu sou favorável ao nascimento da criança, mas se a mãe não quer, cara, quem que vai cuidar? Você vai cuidar? Ela vai cuidar? O governo vai cuidar? Quem que vai cuidar da criança? Os caras não cuidam nem que estão aí. Você pode discordar de mim, mas você não pode me condenar. Há muito tempo eu fiz a marca em vários lugares, as pessoas iam me perguntando, quem é Carlos Adão? Eu falei, nem sei, eu faço aqui. Eu me escondia. Então, politicamente, eu nunca fui no sentido que as pessoas colocam. Aí eu já me perguntaram assim, mas por que você insiste em ser candidato? Mas insistir como? Eu sou candidato quando dá, eu saio. Então, quer dizer, aquilo não é uma meta ser político. Eu tenho um pensamento e trabalho para isso. Não é a única ação minha, tá? Não é um fim único ser político. Eu tenho uma penetração na mente das pessoas enorme. Isso incomoda. Essa é a grande verdade. A marca incomoda as pessoas. E quando eu saio candidato, as pessoas acham que a marca é candidato. Quem é candidato sou eu, com um monte de defeito. Se você soubesse a quantidade de pessoas que já me abordaram, as pessoas que já me fotografaram, que vieram conversar comigo, eu tenho assim, de cada 1.000, 990 é positivo retorno, 10% é débil mental. Há algumas ponderações que eu levo em consideração, mas são mínimas. Os caras vêm com outras considerações horríveis, que não tem nada a ver. Se ele começar a mandar isso aqui, os caras prendem ele na hora, hein? Não vai ter nem desculpa que é campanha política. Acho que o Carlos Adão é muito movido, né, por essa busca da fama, de botar o nome dele em todos os lugares. Então, por isso que quando ele dialoga com... Quando ele coloca é amor, é polêmica, é não sei o quê, ele acaba, né, chutando para todos os lados, né? Eu acho que ele podia ter uma pauta mais clara que representasse, já que ele tem essa intenção de ser candidato, de ser eleito. Então, acho que por isso que ele não teve uma expressão muito forte nisso. Eu acho que ele nunca vai ser eleito, mano, porque a imagem dele assim, é muito acidentada, né? Muito louca e complicada, assim, demora até tu decodificar isso. Indiscutivelmente é artista e no objetivo do cara que é ser político, ele fracassa retumbantemente, né? Eu vi muito Carlos Adão com o número dele. Depois eu vi que o número sumiu e eu continuei vendo. Eram pinturas novas e ele só colocava o nome dele. Eu achava que era uma preparação para uma próxima campanha. Só que, sabe como é que é? Entre uma eleição, tem muito tempo entre uma eleição e outra. E ele continuava colocando. E eu via que as coisas eram apagadas e surgiam, entendeu? E você começa a perceber que o cara está fazendo aquilo por um outro motivo que você já não sabe muito bem qual é. Você pode achar que entendeu a princípio, é um candidato? Não era só isso, tinha alguma coisa a mais. Ele é uma pessoa famosa na cidade de São Paulo. Sabe o que significa isso? Sabe quantos milhões de pessoas moram aqui? Você ser famoso sem estar atrelado a nenhum grupo de mídia, sabe? A nenhuma multinacional e todo mundo te conhece, velho, isso vale muito.
Tá, satisfazer. Prazer te conhecer, irmão. Muito obrigado de coração. Para toda a família, da saúde, paz, amor e para você, muito sexo. A minha vida, quem comanda sou eu. Saio com quem eu quero, a hora que eu quero, faço o que eu quero. Faço cada coisa que poucas pessoas podem fazer. Estava cursando chinês, eu faço um monte de coisa. Para que eu ficar sentado à beira-mar, tomando cachaça, esperando o tempo passar, ou a morte chegar, como diria o poeta? Isso é besteira. Você para, puta, o cara subiu até ali, ou por que o cara fez aquilo? Já é uma maneira de romper um ritmo, assim, e provocar alguma coisa, entendeu? Então acho que isso pra mim já é o suficiente pra ser uma causa. Eu vejo isso como uso público, né? O cara que tá ali interagindo na rua, ele tá reivindicando um direito que foi negado a ele pela propriedade privada, né? Que tá cada vez mais autoritária, né? E tá cada vez mais segregando cada vez mais o espaço público. Eu acho que ele, nunca tentou se fantasiar de artista assim, nem nada, né? Ele nem sabe o que é, tá cagando. Ele tem os objetivos pessoais dele. Eu me amo. I love Carlos Adão. I love the man. What's the man? Carlos Adão. I love. Je t'aime, Carlos Adão. Ixi, Abdiche, Carlos Adão. Eu amo Carlos Adão, irmão. Aí você começa a brincar. Me gusta muito o Carlos Adão. Me gusta muito o homem de Carlos Adão. É que assim, você tem que se amar. A coisa mais gostosa é você olhar pro teu pinto e falar, porra, que pinto, meu. Você olha pro faz, que rosto, que braço, que perna. E as pessoas não fazem isso. Por isso que as pessoas não vivem. Tem cara que acha porque eu tenho uma pinta, porque é meu cabelo, porque... As pessoas se autoflagelam bestamente, estupidamente. Se amem antes. Só dá amor quem se ama. Quem não tem amor pra si, não tem para os outros. É tranquilo, cara. Aí eu mandei uma mensagem para ele, por favor, fale alguma coisa para me deixar feliz, mesmo que você me maltrate, e você ainda me faz sorrir, né? Aí ele falou assim, eu te amo. Aí eu falei, eu também te amo muito. Aí foi isso, levantou meu astral. Foi. E vão se encaminhando agora para a lateral do gramado e depois para o vestiário. Deva só relembrando para registrar. Foi a terceira derrota do Corinthians no seu estádio, a primeira por Mulher bonita. Quer saber de uma coisa, mulher bonita? Eu te amo. Qual é o teu nome, mulher bonita? Jane, eu nem te conheci, já te amava, Jane, mas não conta pro teu marido não, tá? Senão nós vamos apanhar os dois, tu e eu. O mais alto que eu... Poder quem dá pra marca são as pessoas. Só pra todos verem. O jogo da vida nos dá a oportunidade de vencer desde que nós queiramos. O erro da maioria de nós, como um todo, é buscar a perfeição. Me diga uma pessoa que foi perfeita no mundo. Eu preciso. Fala pra mim, vamos guerrear, vamos lutar, vamos buscar. Esse é o Carlos Adão da guerra, da luta no bom sentido. Amores, dá-me as tuas cores, largo tudo pra te pintar. O que eu faço é real. Pinta na minha vida, muda as minhas atitudes, limpa minha cara metida, ensina-me a ter dignidade. Quero só pintar a ti, porque Carlos Adão, meu bem maior, faça um grafite em mim. Pinta na minha casa, pinta na minha vida, muda as minhas atitudes, limpa minha cara metida, ensina-me a ter dignidade. Quero só pintar a ti, porque Carlos Adão, meu bem maior, faça um grafite em mim. Ai, Carlos Adão. Carlos Adão. Carlos Adão. Ai, Carlos Adão. Carlos Adão. Carlos Adão. Esse nome não sai da minha cabeça. Ai. Muito menos sai do meu coração. Esse nome não sai da minha cabeça.
muito menos sai do meu coração. Carlos Adão. Ai, Carlos Adão.